como é a terceira semana de gravidez. Sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal e hoje eu estou retomando aqueles vídeos que eu tinha começado a gravar a respeito das semanas de gestação. E hoje no vídeo eu vou falar a respeito da terceira semana de gestação. Então fica comigo até o final que eu pretendo tirar todas as tuas dúvidas com relação a isso. Seja bem-vinda, eu me chamo Gabriela e eu sou mãe de um menino. Gente, antes de mais nada, com 3 semanas é impossível a gente ter algum sintoma de fato, tá? Porque, na verdade, aquela primeira e a segunda semana de gestação, ela nem conta como uma semana, porque o útero ele ainda tá em função de engrossar o endométrio. Então, por mais que tenha tido o ato sexual e houve, né, a ejaculação ali dentro, ela não conta, né? Essa primeira e a segunda semana ela não conta como gestação, ela começa a contar a partir da terceira semana. E nessa terceira semana, tu pode sim começar a ter um pequeno inchaço, mas isso não significa que esse inchaço já vai ser da gestação. Pode ser que tu confunda esse inchaço com aquele inchaço que tu sente do pré-menstrual. Então ele pode ser muito confundido com o inchaço pré-menstrual. Mas eu já te adianto que eu com 3 semanas, eu me recordo que eu tinha a minha menstruação, ela sempre foi muito regulada. Então esse último ano, né, que precedeu a minha gestação, todos os meses eu tinha um ciclo de 21 dias. Então eu fazia a minha contagem ali direitinho e eu sabia exatamente quando que eu ia menstruar. Então quando chegou no dia 11 de dezembro e eu não menstruei, eu disse, opa, tem alguma coisa de errado aí. Passou o dia 11, passou o dia 12, passou o dia 13. Eu pensei, disse, meu Deus, tem alguma coisa de errado. Porque era para eu ter menstruado no dia 11. E aí não veio no dia 11. E no dia 15 eu fui fazer. Então 11, 12, 13, 14, 15. 4 dias de atraso eu fui fazer o meu teste de gravidez. Esses comunzinhos de farmácia mesmo. E lá estava o meu positivo. Então sim, com 3 semanas de gestação, eu já descobri o meu positivo. E se tu tem a menstruação regulada também, tu consegue descobrir a tua gestação bem no início, assim como eu descobri também. Então eu vou te falar como que é os sintomas dessas 3 semanas iniciais da tua gestação. Pode acontecer nessas primeiras 3 semanas, dentro dessas 3 semanas, aquilo que todo mundo chama de inidação. Só que nem todas as mulheres têm isso. Eu particularmente não tive na minha. Eu até não me dei por conta, não prestei atenção, porque como não foi algo que eu estava planejando, eu não estava planejando engravidar, então eu não fiquei prestando muita atenção se tinha corrimento ou não. Então talvez eu até tenha tido qualquer tipo de inidação e eu não prestei atenção lá quando eu gestei. Mas sim, pode acontecer, né, nessas 3 semanas, pode acontecer de tu prestar atenção e ver que aconteceu a tua anidação. Tu pode ter uma alteração hormonal, nada muito drástico, né? Mas tu pode sim ter uma alteração hormonal de sentir assim um pouco de enjoo, tu pode sentir um pouco de sonolência, coisinha leve, bem de leve mesmo. Mas se tu tem um pico ali que tu tá sempre acostumado a ser sempre do mesmo jeito, de repente deu uma alteraçãozinha, mesmo que de leve, presta atenção que esse pode ser um sinal bem sutil do início da tua gravidez. Inclusive, a gente pode até ficar mais emotiva nessas 3 primeiras semanas. Pode acontecer sim, da gente sentir uma emoção que a gente nem sabe que emoção é essa que a gente está sentindo. E vou te dizer que eu me recordo que quando eu descobri ela no dia 15, eu estava com 3 semanas. E eu estava trabalhando, eu ainda estava trabalhando na enfermagem, trabalhava com pediatria. E eu me recordo que eu fui falar com a minha chefia, né, que eu fui avisar que eu estava grávida, porque eu precisava, né, avisar assim já de imediato. E eu me recordo que quando eu avisei ela, eu já tinha já uma emoção que, claro, eu não estava pronta para gestar, não foi nada programado, mas eu fiquei muito emotiva. Naquelas primeiras 3 semanas,
A minha parte emocional, antes eu até dizia assim, eu não tive alteração nenhuma, mas sim, eu fiquei muito emotiva, eu fiquei muito abalada com a descoberta da minha gestação. E eu fiquei muito emotiva. Qualquer coisinha que eu olhava com relação ao meu paciente, o meu paciente precisou ficar internado. Então ele ficou internado e a gente ficou cuidando do irmão dele. E aí quando o meu paciente voltou, eu já estava grávida e quando eu fui tirar ele da maca para colocar ele na cama, ali eu já senti uma emoção muito grande, os meus olhos lacrimejaram e eu não tinha nem fechado 4 semanas de gestação. Então eu já estava totalmente alterada ali. E olha, era o meu paciente. Tem gente que diz assim, a gente não tem que se motivar, a gente não tem que se afeiçoar aos pacientes, mas eu nunca consegui. Eu sempre tive uma comunicação muito forte com os meus pacientes. Então, com o meu paciente aconteceu isso. Quando ele voltou do hospital, que eu fui tirar ele da maca para botar na cama, eu já estava muito emotiva, os meus olhos lacrimejaram e eu fiquei um bom tempo em cima do meu paciente, totalmente emotiva, literalmente emotiva, por causa que ele passou por uma internação e a gente, fazia todo o cuidado com ele. E aquilo ali, pra mim, já me bagunçou totalmente. Já começou a mexer muito com os meus hormônios. Então, nessa terceira semana, é onde provavelmente vai acontecer o teu atraso menstrual. Tem algumas mulheres que têm essa menstruação, que algumas consideram como menstruação, mas na verdade não é mais uma menstruação. Mas pode acontecer de tu ter algum raios de sangue, de tu ter algum sangramento de leve nesse primeiro mês e depois, no próximo mês, ela já cessar esse teu sangramento. Mas é nessa terceira semana que os níveis dos hormônios do beta-HCG já começam a se alterar para que o nosso exame do beta venha dar positivo. Nessa semana também, esse feto, esse embrião, na verdade ele é chamado de embrião ainda, né? O feto ele passa depois de outras semanas, mas esse embrião ele tem 0,15 milímetros. Se tu pegar uma sementinha de chia, ele é menor do que a semente de chia, então ele é quase que imperceptível de tu conseguir enxergar, de tu conseguir visualizar mesmo o tamanho desse teu embrião. Então ele é menor do que 0,15 milímetros. E como eu falei, nessas 3 semanas pode sim ocorrer de tu se sentir mais emotiva. Tem mulheres que dizem assim, a gente não sente nada. Pode acontecer sim de tu ficar mais emotiva. E não é só uma questão de que tu quer muito engravidar. A questão é que alguns hormônios podem sim se alterar e tu ficar emotiva sem saber que tu está grávida. E depois que tu descobre a gravidez, é que tu vai perceber que aquela emoção que tu estava sentindo era justamente por causa que o teu óvulo foi fecundado. Pode ter também sensibilidade nas mamas, a gente pode sim, a primeira sensibilidade que a gente vai sentir é nas mamas. E eu vou dizer que eu senti, lá no início eu senti realmente, bem no bico da mama eu senti, só que eu não me dei por conta que tinha a ver com a gestação, eu tava tão enlouquecida que eu não me dei por conta, mas sim, eu tive essa sensibilidade de o próprio sutiã, quando o sutiã encostava no bico da mama, me dava uma sensibilidade, me dava uma coceira, e eu ficava muito irritada com aquilo, eu precisava botar alguma coisa na minha mama, porque aquilo simplesmente ficou sensível demais. E sutiã é algo que eu estava acostumada a usar, e naquelas primeiras semanas ali, eu senti muito desconforto no bico do meu seio. E aquele inchaço que a gente sente assim, bem no pé da barriga, assim, bem no baixo ventre. Algumas mulheres sentem um inchaço ali, e sim, né, principalmente às vezes a gente é magrinha e a gente pensa assim, não vai dar pra perceber, né, e sim, dá pra perceber sim, tu sente que tem um calombinho ali naquela região, e sim, aquele inchaço já pode ser da tua gravidez que tu ainda não descobriu. E sim, é possível que tu sinta enjoos já nessa terceira semana de gestação. Sempre tem aquelas mulheres que vão dizer assim, a gente sente enjoo só lá na frente, ou a gente sente enjoo só depois de 3 meses. E não, cada mulher vai reagir de uma forma. E tem várias mulheres que, se tu for conversar com qualquer mulher
Vai ter mulher que vai dizer assim, eu tive 2 gestações e foram tranquilas, tá sendo diferente dessa gestação de agora. Ou a minha segunda gestação não foi igual à primeira gestação. Eu tenho uma conhecida que ela tá na 6ª gestação e ela disse que ela nunca teve enjoo nas outras gestações dela. E nessa gestação, ela tá com 3 meses de gestação e ela disse que agora ela não pode sentir o cheiro do Rexona do esposo dela. Então, imagina, 6 gestação, na 6ª gestação é que ela foi começar a sentir enjoos. Então, cada mulher vai ter a sua própria reação. Se alguém chegar e dizer pra ti que com 3 semanas tu não vai sentir enjoo, esquece, deleta isso. O teu corpo pode sim sentir enjoos desde o início da tua gestação. Então, como eu já disse, com 3 semanas de gestação, tu já pode fazer o teste, desde que tu já tenha um atraso ou que tu realmente tem aquela suspeita de que tu fez o ato sexual sem um preservativo, que houve a ejaculação ali dentro, ou que teve um coito interrompido, já é o suficiente para que tu suspeite de uma gestação e tu pode sim fazer um teste de gravidez lá da farmácia mesmo. Então, se tu já descobriu o teu positivo, primeira coisa a fazer é ligar para o teu posto de saúde, se direcionar ao teu posto de saúde e informar eles que tu está gestante. Eles vão solicitar que tu faça novamente um teste de urina lá, e aí a partir disso vão marcar o teu pré-natal e é imprescindível que tu comece o teu pré-natal o mais cedo possível. Uma dica sobre os cuidados nessas primeiras semanas é que tu, se tu for possível, tu evitar ficar pulando, ficar tendo atividades muito drásticas. Então assim, se tu não faz atividade física, não tenha nesses primeiros dias, até para que tu consiga realmente ter um acompanhamento do pré-natal e a tua ginecologista obstetra vai te indicar quais são os exercícios que tu pode fazer nesse princípio de gestação. Tem mulheres que fazem academia, fazem crossfit e mantêm crossfit, faz aqueles negócios assim, sabe? Eu sei que, eu acho que é muito louco aquilo, mas a mulher já tá acostumada a fazer aqueles negócios que é forte, de pegar aqueles crossfit, e eu sei que os personal, eles mantêm, né, a atividade delas, só que dá uma baixada na intensidade. Então assim, ó, se tu já faz academia, conversa com o teu personal e agora já vai dando uma baixada um pouco na intensidade disso. Tu não precisa parar de fazer o exercício, mas tu vai ter que baixar um pouco a intensidade, porque esses primeiros 3 meses de gestação são os meses que a gente mais tem medo, porque é o risco de a gente ter um aborto espontâneo. O que é crucial também é a gente manter uma alimentação saudável. Água, muita água, pelo menos 3 litros de água. Tira tudo que for de gordura da tua dieta, se possível, tá? Procura amenizar ao máximo de nível de açúcar na tua dieta, porque sim, o nosso pâncreas ele sobrecarrega. Eu tive diabetes gestacional no 2º trimestre. É bem complicado, a gente tem que estar fazendo insulina, tem que ficar fazendo uso de medicação, é muito ruim, é muito desgastante, o psicológico da gente abala demais. Então, se eu posso te indicar de tu utilizar o açúcar natural da fruta, o açúcar natural dos condimentos, faça isso, mas procura não utilizar muito açúcar na tua dieta, porque isso pode vir a te prejudicar ali na frente, lá no 2º semestre. No 2º trimestre da gestação é que acontece de aparecer muito a diabetes gestacional. Se tu já é diabética, então corta mais ainda esse açúcar, já vai dando uma modificada, já procura um nutricionista para te acompanhar nesse começo de gestação. E medicações, não tome nada sem recomendação médica, por favor. Vá no teu médico e veja o que ele vai te recomendar de tomar de remédios para seja para vitamina. Eles sempre recomendam a gente tomar algumas vitaminas, mas não tome nada sem recomendação do teu médico. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e te espero no próximo. Até mais!